How the hell did you know they were the police? I read this novel in elementary school. Cops are staking out a hotel. One of them dresses as a bellhop, the other is a man in a suit. And it was the exact same thing. You read a novel in elementary school. What? I like to read. And why'd you ask them what time it was? Throw him off. I mean, what kind of drug dealer asks a cop what time it is when he's got a briefcase full of pot, right? We should hire you. E aí, você conseguiu entender essa cena? Se a sua resposta é não, fique tranquilo que hoje vou te passar um modo que você vai melhorar muito a sua compreensão do inglês falado. Esse método eu batizei de Clip and Learn, onde estudamos trechos de séries de forma intensiva até você internalizar o seu vocabulário e o modo de falar dentro do seu cérebro. Hoje vamos trazer um trecho da série que é uma das minhas preferidas, Suits. O trecho que vamos estudar hoje é do primeiro episódio onde Harvey e Mike têm sua primeira interação entre eles. Vamos ver a cena com legendas em português, já que já vimos ela em inglês. Bora lá? How the hell did you know they were the police? I read this novel in elementary school. Cops are staking out a hotel. One of them dresses as a bellhop, the other is a man in a suit. And it was the exact same thing. You read a novel in elementary school. What? I like to read. And why'd you ask them what time it was? Throw him off. I mean, what kind of drug dealer asks a cop what time it is when he's got a briefcase full of pot, right? We should hire you. How the hell did you know they were the police? Como diabos você sabia que eles eram policiais? Bem, aqui quando dizemos how the hell, estamos querendo dizer algo como que diabos ou como raios, só que trazendo um choque a mais de emoção. Podemos dizer isso quando estamos irritados, com humor e no caso de Harvey aqui nessa cena, espanto. Pelo seu tom e o seu modo de falar, Harvey está claramente impressionado com a esperteza de Mike. Essa expressão podemos utilizar como um complemento para trazer mais expressão ao que queremos dizer. Perceba que se a gente tirasse o the hell da frase, seu sentido continuaria o mesmo. How did you know they were the police? How did you know they were the police? Como você sabia que eles eram policiais? Mas ao adicionar a expressão the hell, nós conseguimos transmitir o que estamos sentindo naquele momento com mais força. E você pode usar essa expressão em muitas outras frases. Por exemplo, How the hell could you do this to me? Como diabos você pôde fazer isso comigo? Note que agora estou usando essa mesma expressão, mas para transmitir uma indignação e tristeza. É bem versátil no seu uso. Aqui nessa frase, Harvey fala a seguinte coisa: How the hell did you know they were the police? Como diabos você soube que eles eram da polícia? Veja que a parte mais difícil nessa frase aqui é falar o som do TH. Temos o TH nessa parte aqui, temos o TH em they e temos o TH em the. O som do TH é emitido da seguinte forma: a gente tem que colocar a língua entre os dentes, tá bom? Fazendo um som mais ou menos assim: the, the, z. Por exemplo, quando vamos falar essa palavra aqui, a gente fala the. Veja que no português parece que fica um som de Z, né? Mas é basicamente esse som soprado aqui de the. É um pouco complicado no começo, mas com o tempo você vai pegar o jeito de estar fazendo esse som, tá bom? How the hell did you know they were the police? I read this novel in elementary school. Cops are staking out a hotel. One of them dresses as a bellhop, the other is a man in a suit. And it was the exact same thing. You read a novel in elementary school. What? I like to read. Bom, essa expressão stake out é um phrasal verb que significa vigiar secretamente um lugar ou uma pessoa de forma constante. É justamente isso que Mike Ross está dizendo aqui. Mas em outros casos, stake out pode ser usado com o significado de demarcar um território. Vamos ver alguns exemplos aqui para você entender um pouco melhor essa dinâmica. The boundary between two rents was properly staked out. Os limites entre os dois sítios foram propriamente demarcados. They've been staking out Julie's house for a week. Eles têm vigiado a casa de Julie já tem uma semana. Agora, se você não sabe o que é um phrasal verb, eles são uma junção de um verbo com um advérbio ou uma preposição. Juntas, essas palavras trazem um novo sentido e são muito utilizadas no inglês. Existem dezenas de phrasal verbs por aí. Inclusive, posso citar alguns aqui, como get up, que significa levantar, sit down, que significa sentar, slow down, que significa desacelerar,
turn off, que significa desligar, e por aí vai. Já a expressão exact same thing é muito usado no inglês para reforçar a ideia de que algumas coisas são idênticas entre si. É tipo dizer no português exatamente a mesma coisa. Por exemplo, Man, I bought the exact same thing as you. Cara, eu comprei a mesma coisa que você. Beleza, agora vamos falar um pouco sobre a pronúncia nesse diálogo aqui, que tem muita coisa interessante pra gente. Primeiro eu vou falar a tradução para que a gente possa ter um pouco mais de noção, tá bom? Então essa frase aqui ficaria assim no português. Eu li esse livro no primário, onde os policiais estavam vigiando um hotel. Um deles estava vestido como um carregador de carga e o outro estava em um terno. E isso era exatamente a mesma coisa. Você leu um livro no primário? O quê? Eu gosto de ler. Tá, então agora partindo para a pronúncia, primeiro vamos começar falando dessa dinâmica aqui, ó. Read this, read this. Dentro do inglês tem uma regrinha que a gente pode usar para facilitar a nossa pronúncia, que quando uma palavra termina com consoante e a próxima palavra começa com consoante, nós podemos deixar de falar a última letra da primeira palavra, tá bom? Ficando, nesse caso aqui, I read this, I read this. O interessante aqui também é que temos a letra I. Por que eu gostaria de falar dela? Dentro do inglês, o I tem um som um pouco diferente do que a gente falaria no português. O I, no inglês, ele tem um som mais puxado para o E, ficando E. This, 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 tá bom? Já que mais para frente a gente tem o N ligando no E. A nossa pronúncia, para ela ficar um pouco mais fluida, a gente pode fazer esse link, tá bom? Fazendo assim, ó. Novel in elementary, in elementary, in elementary. Perceba que fica bem mais fácil do que se você fosse falar separadamente essas palavras aqui, tá bom? E aqui é algo bem interessante, onde Mike Ross basicamente fala essas três palavras aqui numa tacada só. E como que ele faz isso? Primeiro, ele não pronuncia essa palavra G e ele junta o T com o A. O T no inglês, ele tem um som de R no português, tá bom? Ficaria algo como ra, ra. Ficando assim, então, toda essa junção aqui. Steaknauta, 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 steaknauta hotel, steaknauta hotel. Interessante, né? Fica bem mais fluida a nossa fala quando usamos esses artifícios. Aqui também ele usa um artifício bem legal que é contrair o them, onde a gente não pronuncia o TH, tá bom? Então aqui ele fala one of them, one of them. Outra coisa, o O e o F, quando formam essa palavra aqui, of, eles não são pronunciados como of, of. Eles são pronunciados como of. O F, ele tem um som de V, bem parecido com o nosso V no português, tá bom? E o O, ele tem um som parecido com o schwa no inglês, que é o som one of them, one of them. Fica bem mais fácil da gente pronunciar quando a gente fala desse jeito, né? Já aqui a gente tem dois links bem legais. Por exemplo, a gente tem o S ligando com A e novamente o S com A. Dresses as a, dresses as a. E novamente temos essa ligação aqui do S com A aqui na frente. Temos o N com o I aqui, o N com o A. E depois nós temos aqui também outra dinâmica legal aqui também, que é o D, onde a gente não pronuncia aqui. And it, and it, and it. Fica desse modo então. And it was the exact same thing. Se você já está esperto, você notou que também que eu não pronunciei o T aqui, que seria onde a gente poderia cortar para ficar um pouco mais fluida a nossa fala aqui. Exact same thing. Exact same thing. Já partindo aqui nessa frase, a gente tem esse link aqui também, do D com A. Por que a gente faz esse link? O D, ele tem o mesmo som do R no português também, assim como o T, tá bom? Então a gente pode falar, you read a novel, you read a novel. Novamente temos o link aqui do N com o E, in elementary school. E aqui nós temos Mike Ross falando de forma bem pausada, tá bom? What? I like to read. E também não tem como a gente fazer nenhum link aqui, porque não tem nenhuma palavra que seriam compatíveis, vamos dizer assim, para a gente fazer esse link e deixar as coisas mais fluidas, tá bom? Mas veja aqui como é importante você notar essas pequenas sutilezas aqui na pronúncia, porque elas te ajudam principalmente a melhorar o seu listening e a melhorar o seu speaking, que é a sua habilidade de falar o inglês, tá bom? Então, uma das habilidades mais importantes que você tem que desenvolver é a habilidade de notar essas sutilezas.
Esses gatilhos que vão te ajudar a melhorar na pronúncia e no seu listening. I read this novel in elementary school. Cops are staking out a hotel. One of them dresses as a bellhop, the other is a man in a suit. And it was the exact same thing. You read a novel in elementary school. What? I like to read. And why'd you ask them what time it was? Throw him off. I mean, what kind of drug dealer asks a cop what time it is when he's got a briefcase full of pot, right? Essa expressão what time it was significa que horas eram. Veja que Harvey usou o verbo was justamente para trazer essa expressão para o passado e fazer alusão ao que Mike tinha acabado de dizer a ele sobre despistar os policiais. Mas quando você quiser perguntar as horas em inglês, basta você trocar o was por is, ficando assim, what time it is. Desse modo, você estará deixando a frase no presente ao trocar o was por is. Já a expressão que Mike usa aqui, throw 'em off, temos o sujeito aqui no meio, que seria them, que traz essa frase para o sentido de despistar, confundir alguém, que no caso de Mike eram os policiais, como nesse exemplo aqui também. He put his money in an offshore account to throw 'em off. Ele colocou o seu dinheiro em uma conta no exterior para despistá-los. Depois, nessa mesma frase, Mike usa kinda, que aqui, nessa frase, significa que tipo de, ou que espécie de, com uma vibe meio que de humor. Nesse contexto, kind of é usado para questionar o tipo ou a categoria de determinada coisa ou pessoa. Exemplo, what kind of phone is this? Que tipo de telefone é esse? Mas em outros casos, kind of é usado para suavizar algo que estamos descrevendo. Traduzindo para o português, ficaria algo como mais ou menos ou meio que. É aquele caso onde estamos sendo vagos ao descrever algo e não conseguimos explicar de forma direta e exata. Exemplo: It was kind of strange to see him again. Foi meio estranho ver ele de novo. Bom, agora falando sobre a pronúncia desse diálogo aqui, vamos primeiro entender o que significa em português para que a gente tenha um contexto dele e aí a gente possa partir para a pronúncia em si, tá bom? Aqui, Harvey pergunta para Mike: e por que você perguntou a ele que horas eram? E aí Mike responde: para despistá-los. Que tipo de traficante de drogas pergunta a um policial que horas são quando ele tem uma mala cheia de drogas, certo? E aí Harvey responde: nós deveríamos te contratar. Enfim, aqui nessa primeira frase nós temos algo muito interessante, que é essa dinâmica entre ask him, que Harvey acaba fazendo aqui. O que acontece? Ele corta o H e fala ask him, ficando assim, and why did you ask him? And why did you ask him? E aqui também, em what time, ele faz aquele corte que a gente falou anteriormente de quando tem duas consoantes, né, em palavras diferentes, quando uma termina com consoante e a outra começa com consoante, a gente geralmente corta. Aqui, como são palavras com o mesmo som, que são o T, a gente pode cortar uma delas também, ficando what time, what time. E aqui, novamente, a gente corta o T, ficando it was, it was. Novamente, aqui o I, ele tem um som mais puxado pro E, tá bom? And why did you ask him what time it was? E aqui, Mike, ele usa o mesmo artifício que Harvey utilizou aqui. Ele corta o H também para falar. To throw 'em off, throw 'em off. Pode ver que o I aqui ele fica um. O som meio de chuá com o M, tá bom? Fica To throw 'em off, to throw 'em off. Aqui também é outra junção que Mike faz, que é quando temos o D com o O. Kind of, kind of. Pode ver que o D, quando ele termina uma frase e temos uma vogal na frente, nós conseguimos fazer um link, tá? Então ele fala kinda, kinda, kinda. E pode ver que ele corta o F, porque tem outra consoante que inicia a próxima palavra, e aí fica kinda, kinda. Inclusive, no inglês escrito informalmente, muitas pessoas escrevem kinda, com o A aqui no lugar de of, tá bom? Ficando kinda. É como se a gente traduzisse para o inglês escrito o que a gente fala informalmente, tá bom? Aqui em asks a cop, tem outra conexão aqui, ó, do S com o A, tá bom? Aqui novamente a gente corta o T, ficando what time it is, what time it is. Aqui novamente o I com som de E, né? Aqui nos dois casos, ficando it is. O T com som de R. When he's got a briefcase, he's gotta. Aqui a gente tem aquela conexão com o T com som de R também. Briefcase full of pot. Aqui a gente tem a conexão do L com o O, cortando aqui o F e ficando full of pot.
full of pot, right? Então fica assim a frase. To throw him off. What kind of drug dealer asks a cop what time it is when he's got a briefcase full of pot, right? Fica bem mais fácil de pronunciar desse jeito, né? E aqui Harvey fala de forma mais pausada. We should hire you. We should hire you. Aqui a gente tem só o D que a gente não pronuncia totalmente. A gente faz uma pausa. Should hire you. E agora que estudamos de forma minuciosa essa cena, vamos treinar o listening. Vou passar essa cena mais uma vez, só que agora sem legendas, para testar se você melhorou a sua escuta. How the hell did you know they were the police? I read this novel in elementary school. Cops are staking out a hotel. One of them dresses as a bellhop. The other is a man in a suit. And it was the exact same thing. You read a novel in elementary school. What? I like to read. And why'd you ask them what time it was? Throw him off. I mean, what kind of drug dealer asks a cop what time it is when he's got a briefcase full of pot, right? We should hire you. O link para você baixar a lição de hoje, o material, para você começar a estudar, vai estar aqui na descrição, tá? É só você baixar e começar a estudar ainda hoje. Se você tiver alguma dúvida também, deixa aqui que eu vou estar te respondendo. E se você gostou do vídeo de hoje, deixe um like e se inscreva no canal. Te espero na próxima aula. Até mais!